Olá a todos, meu nome é André Fai, médico oncologista, e é um prazer ter aqui comigo meu amigo Diogo Rosa para fazer esse BioWatch de encerramento, de fechamento dos estudos que foram apresentados na ASCO de 2024 em tumores geniturinários. Queria agradecer o apoio da Ipsen e da Janssen para essa atividade e começar trazendo, antes de questionar o Diogo e pegar as principais mensagens, alguns resultados de algumas doenças raras que eu acho que cabe, Diogo, aqui a gente deixar uma mensagem para o público. Esse ano nós tivemos as sessões orais tradicionalmente, que acontecem tradicionalmente na ASCO, mas nós tivemos Rapid Oral Sessions, de pequenos abstracts que foram apresentados. Então a gente tem alguns trabalhos menores, mas que trazem informações importantes. Dentro dessa sessão foram apresentados dois estudos, quero destacar um deles em tumores de úraco, que é uma doença bastante rara, órfão de tratamentos específicos, poucas opções terapêuticas. Foi apresentado um estudo com FOLFIRINOX, com altas taxas de resposta, próximo a 60%. Então, acho que aqui fica uma mensagem de uma potencial nova terapia para este grupo de pacientes. E um outro estudo que também chama atenção em tumores de córtex de adrenal, carcinoma do córtex da adrenal, que também é uma doença rara, mas que, por exemplo, no sul do Brasil a gente tem uma incidência bastante elevada, às vezes 10 vezes maior do que outros locais, por questões genéticas específicas, não vem ao caso a gente discutir, mas foi apresentado um estudo aqui combinando terapia anti-VEGF com imunoterapia, terapia anti-PD1, com respostas bastante significativas ou impressionantes, aproximadamente 52% em pacientes politratados, o que não é uma realidade e não é o que a gente vê nesse grupo de pacientes. Então, Diogo, eu acho que esses dois estudos aqui, que são obviamente estudos pequenos, com pequeno número de pacientes, sem dúvida esses dados precisam ser validados em estudos maiores, mas eu acho que ficam como mensagens importantes nessas doenças raras. Diogo, vamos começar, de fato, nas doenças que são mais prevalentes, vamos começar a falar um pouco de tumores de próstata. O que tu destaca que foi apresentado aqui na ASCO para tumores de próstata? Bom, André, obrigado a todos, obrigado pelo convite. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Bom, a ASCO desse ano para a oncologia geniturinária, ela foi um congresso de apresentação de alguns estudos que a gente tinha uma expectativa, mas que eventualmente foram negativos. A gente tem um estudo de intensificação de tratamento de terapia hormonal com quimioterapia, que é o SHARTED-2, o acréscimo do cabazitaxel-abiraterona, que não teve um benefício. A gente teve o acréscimo de uma droga que é acessível, é barata, que é a metformina, que se tinha um racional de que talvez pudesse ter algum acréscimo antineoplásico, que também foi negativo. E a gente teve uma droga que já está bastante pesquisada, estabelecida para câncer da mama, que é o abemaciclib, que também foi negativo. Então, a gente teve alguns estudos assim, a gente teve uma sessão para câncer de próstata focada em qualidade de vida, que é um tema que está sendo cada vez mais discutido, mostrando aí que talvez o impacto talvez do lutécio na qualidade de vida. A gente, obviamente, tem uma expectativa em relação ao lutécio, pensando que é um paciente que muitas vezes é elegível à quimioterapia, então talvez um impacto menor da qualidade de vida com lutécio seria uma coisa impactante, e eventualmente também resultados das terapias hormonais, como por exemplo a hormonioterapia com a enzalutamida isoladamente, o estudo Embarque, que tem alguns benefícios por um lado, malefícios por outro. Qual foi a tua impressão sobre isso? Bom, eu concordo, Diogo. Eu acho que teve um módulo para discutir qualidade de vida, né, e scores de qualidade de vida. E o que foi muito discutido foram as ferramentas utilizadas para a gente conseguir capturar os dados de qualidade de vida. Eu acho que a pergunta que se faz é: será que a gente está usando as ferramentas corretas para coletar os dados de qualidade de vida? Então, eu acho que esse é um grande questionamento. Dos questionários utilizados, os tempos utilizados, como é que a gente utiliza e como é que a gente captura, porque a impressão clínica é de que talvez exista mais toxicidade no mundo real do que a gente vê num estudo clínico quando a gente vê nessas comparações. Então eu acho que essa fica como uma grande crítica, mas de fato a gente vê que não parece haver uma grande diferença em qualidade de vida com esses scores utilizados
quando a gente agrega, por exemplo, um tratamento com lutécio ou quando a gente desintensifica um tratamento, por exemplo, com um novo agente hormonal de forma isolada, o que a gente vê são perfis diferentes de toxicidade. Então, enzalutamida melhorou, por exemplo, fogachos, por outro lado, aumentou um pouco ginecomastia, trouxe uma percepção um pouco melhor da capacidade e da vida sexual, mas a gente vê que são padrões diferentes e que a gente vai ter que individualizar frente ao nosso paciente para tomar uma decisão clínica. De uma maneira geral, o que a gente vê é que não parece haver uma grande modificação na qualidade de vida dos pacientes com as novas estratégias que estão sendo colocadas. Outra coisa que me chama a atenção, tu comentou sobre o estudo Charted 2, e me chama a atenção que esse foi um estudo desenhado na era Charted. Sim, exato. Né? Então, que não é algo que a gente utilize mais. Né? Hoje, são pouquíssimos os pacientes que são tratados com castração mais quimioterapia nos moldes do Charted. Então, também é um estudo que acaba perdendo valor pelo resultado sair também num momento onde a gente já tem outras terapias numa primeira linha e a gente acaba perdendo um pouco da referência de como transpor esse dado para uma primeira linha de tratamento ou por uma situação clínica que já é diferente daquilo que a gente utiliza. Essa intensificação de hormonoterapia com quimioterapia, ela já está estabelecida, mas ela é sensível à castração. Exato. Né? Discussão aí se precisa fazer ou não a quimioterapia, mas a pesquisa já se moveu para um cenário mais precoce, de fato, talvez esse cenário não se reflita na prática clínica. Excelente, Diogo. Câncer de rim e câncer de bexiga, quais são os teus destaques? Bom, câncer de bexiga, a gente teve um estudo interessante de imunomodulação modulação com dieta. O estudo é um estudo simples do ponto de vista de abordagem. Uma terapia, uma dieta baseada em imunomodulação 5 dias antes, 5 dias depois. O estudo não foi positivo, embora tem uma sugestão aí de um benefício sobre o global, mas estatisticamente não foi positivo, então o estudo foi negativo. E acho que essa era uma ideia que se tinha, né? Sim, de que sim. talvez alguma suplementação poderia diminuir complicações cirúrgicas, que o paciente poderia ter uma melhor recuperação, e a gente acabou não vendo isso. Né? Num estudo, acho que bem desenhado, e eu acho que essa acho que é bacana a gente ver esse tipo de estudo que traz de forma assim, com um desenho adequado, tenta responder uma pergunta que a gente acaba tendo na prática. E, bom, a gente teve os dados de qualidade de vida que eu particularmente tinha muita expectativa do EV302, porque, lembrando, o EV302 era um estudo que tinha quimioterapia baseada em platina como tratamento padrão versus enfortumab vedotin mais pembrolizumab na primeira linha. Então a gente está comparando aí tratamentos bem diferentes. O EV principalmente já estava estabelecido e é uma droga mais nova do que a imunoterapia. Qual era o impacto no médio e longo prazo da qualidade de vida? E o que a gente via é que não tinha muita diferença de fato em relação à qualidade de vida, do ponto de vista de entrando em toda a discussão em relação às ferramentas, mas quando a gente vai ver tempo para progressão por dor, impacto na qualidade de vida, não parece fazer muita diferença e algumas ferramentas até favorece o EV e pembro, mostrando então que além de eficaz, essa é uma droga, é um esquema bastante tolerado. E aqui, né, foi questionado e discutido a possibilidade de por quanto tempo vai se fazer esse tratamento, se esse tratamento poderia ser interrompido, né, e a gente não tem esse dado, e essa foi uma discussão que ficou sem uma resposta definitiva. E o outro aspecto da dose-intensidade, que também é importante. Então, foi apresentado um estudo mostrando que a dose-intensidade do enfortumab vedotin, ela é importante e aumenta a chance de resposta, apesar das diminuições de dose também não impactarem, principalmente a primeira diminuição de dose. Né? Depois da segunda diminuição de dose, a gente acaba vendo talvez um comprometimento do ponto de vista de resposta. Sim. Mais alguma coisa que você destacaria de carcinoma urotelial no geral? Em carcinoma urotelial teve um último estudo que foi apresentado pelo Dr. Matt Galsky, que faz uma análise específica, um estudo que combinou nivolumab e a gencitabina e cisplatina numa população de pacientes com doença apenas em linfonodos. Então o que ele avalia é o subgrupo de pacientes com doença linfonodal exclusiva que foi tratado com Gencis e Nivo versus Gencis. E ele mostra que a taxa de resposta, principalmente a taxa de resposta completa, é maior com a adição de nivolumab
nessa população de pacientes com doença linfonodal exclusiva. E a gente sabe que a doença linfonodal, que a resposta completa, ela se associa a uma durabilidade do tratamento, né, mais prolongada e um desfecho clínico melhor, superior. Tá? Então eu acho que esse é um estudo importante porque talvez ele nos ajude a selecionar um subgrupo de pacientes com uma chance maior de responder essa estratégia. A gente está falando aqui de uma diferença próxima a 40%, um incremento de taxa de resposta completa, ou seja, é bastante relevante talvez o número de pacientes que vá ter uma resposta mais significativa. Acho que a gente ainda tem que aprender um pouco mais, Diogo, né? A gente sabe que esses pacientes têm um prognóstico melhor por si só, então, mas acho que é mais uma informação importante na seleção dos pacientes frente às novas alternativas que a gente tem. Bom, falando em câncer de rim, a gente teve um estudo negativo em relação à sobrevida global que a gente esperava durante muito tempo, que é a combinação do avelumab com o axitinib. A gente já tem estabelecido em primeira linha para câncer de rim metastático a combinação de cabozantinib com nivolumab, de pembrolizumab com axitinib ou eventualmente pembrolizumab com levantinib, falando da combinação AEU-TKI. A gente tinha um dado de sobrevida livre de progressão de avelumab com axitinib com benefício, mas não teve ganho de sobrevida global. Teve algumas análises de biomarcadores e a gente continua aí na expectativa de um biomarcador realmente significativo e teve aí uma luz no fim do túnel, que foi a Laurence Abiger apresentando o KM, né, que seria um marcador de injúria renal, numa tradução livre, que o Vincent Chu na discussão até coloca como sendo talvez um marcador preditivo e prognóstico para câncer de rim. Eu acho que talvez essa seja a grande novidade. Talvez se eu tivesse que selecionar um estudo, eu acho que foi o estudo que mais me chamou a atenção em câncer renal, porque os primeiros estudos que foram apresentados mostraram que PDL1 não nos ajuda para selecionar o paciente, que alterações mutacionais não nos ajudam a selecionar pacientes e que assinaturas genômicas também não nos ajudam. E que parece que a terapia combinada, porque os dois estudos que foram apresentados de biomarcadores foram na combinação AIO-VEGF, a gente sabe que os biomarcadores não selecionam. A terapia combinada permanece superior à sunitinib em todos os cenários, independente das alterações e dos marcadores que a gente viu. Mas a questão do KIM-1 é algo diferente. A gente está falando aqui de um cenário adjuvante, não da doença metastática, e talvez surge este marcador, que é um marcador sérico, como uma alternativa de talvez poder selecionar melhor o subgrupo de pacientes que vai se beneficiar de um tratamento adjuvante. A gente já tinha dados de ipinivo no cenário adjuvante aqui, com alguns questionamentos, mas numa mesma direção, mostrando que talvez os pacientes com uma baixa expressão sérica de KIM-1 possam talvez não se beneficiar de pembrolizumab adjuvante, que é o que a gente tem aprovado hoje, e que talvez a gente deva selecionar os pacientes com uma alta expressão, que tem um pior prognóstico na tentativa de selecionar melhor os pacientes que de fato são respondedores. Bom, e para terminar, foi apresentado aí o estudo Hércules, que é um estudo do LACOG, né, foi apresentado pelo nosso amigo Dr. Fernando Maluf, um estudo que avaliou para uma doença órfã, embora no Brasil seja bastante incidente, que é o câncer de pênis, a combinação de uma quimioterapia baseada em platina com o pembrolizumab. Você que está bem envolvido no estudo, né, qual foi a tua impressão e a tua leitura dos resultados? Eu acho que esse é um estudo bem importante, a gente não podia deixar de finalizar esse wrap-up aqui com esse estudo, né? Eu acho que ele representa um esforço colaborativo do grupo de pesquisadores brasileiros e do LACOG em conduzir pesquisa clínica e poder apresentar esse estudo numa sessão oral do congresso mais importante de oncologia do mundo. Então, acho que esse estudo está tendo um destaque na comunidade científica importante. Então, esse é um estudo, e é o primeiro estudo a combinar pembrolizumab, a quimioterapia baseada em platina, comparado com quimioterapia de forma isolada, um estudo de fase 2, pequeno, mas que mostra um ganho, um incremento de taxa de resposta, o desfecho primário desse estudo. A crítica que foi feita é, de fato, o porquê que não foi utilizado TIP, que é um esquema que a gente sabe que tem dados de maiores taxas de resposta na neoadjuvância, mas a gente sabe que é um esquema tóxico, então, né, talvez o que a gente possa estar tendo com o estudo Hércules aqui é uma combinação menos tóxica com melhores taxas de resposta, né? Então, eu acho que esse é um estudo que talvez vá colocar mais uma opção terapêutica para esses pacientes com doença rara e muitas vezes
com poucas opções de tratamento. Isso. Diogo, muito obrigado e esperamos nos ver na próxima ASCO.